Todo mundo pegue seu livro na página 142. Pegaram? Uhum. Então vamos lá, gente. Relembrando só, né, aquele conteúdo que a gente já viu isso no 6º ano. E aí a gente dá continuidade ao assunto de biomas. E como vocês sabem, a caatinga, ele é um bioma típico de onde? Do Do Nordeste. Do Nordeste. Nordeste do Brasil, né? Existe caatinga em outro país? Não. Não existe, tá? Então, a caatinga, além de ser um bioma apenas do Nordeste, ele também é apenas do Brasil. Tá certo, pessoal? Só existe no Brasil. E aí, ó, a região Nordeste, que é quando a gente pegar ali, por exemplo, Rio Grande do Norte, Piauí, aí vai descendo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, já falei, aí Pernambuco, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, pronto, toda essa região é a região Nordeste, tá? Então, nessa região é onde a gente vai ter esse bioma, que é o bioma da Caatinga, tá? E ele é um bioma que existe uma diversidade, né, muito grande com relação a espécies endêmicas, tá? Vocês sabem o que são espécies endêmicas, né? Que são espécies que são típicas de uma determinada região. E também a Caatinga, ela é um tipo de bioma que tem grandes particularidades com relação ao seu clima, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Então, ó, dos 6 grandes biomas brasileiros, 4 ocorrem nela. Porém, predomina a caatinga que, além de todos os estados nordestinos, também ocupa pequena parte do norte de Minas Gerais, certo? Então, o bioma da caatinga ele também vai pegar uma pequena parte aí de Minas, que é justamente uma parte que fica localizada próximo à Bahia, tá? É o único bioma exclusivamente brasileiro. Costuma ser desvalorizado, mas apresenta uma grande biodiversidade e muitas espécies lá encontradas são espécies endêmicas. Mais uma vez, o que são espécies endêmicas? São espécies típicas, originárias daquela região. Só existem ali, tá? Por quê? Porque essas espécies, elas apresentam adaptações para aquele tipo de ambiente. Elas apresentam adaptações de sobrevivência e condições muito peculiares apenas para aquele ambiente, tá? Então, pelo fato da caatinga ser um ambiente muito diferenciado dos outros ambientes do Brasil, nem todos os tipos de animais eles conseguem, por exemplo, sobreviver lá e nem tampouco se eu retirar algum desses animais e colocar em outro tipo de ambiente mais frio, por exemplo, eles vão conseguir sobreviver. Por ser tão particular esse bioma. Outra característica aqui da caatinga é o tipo de vegetação, tá? Então, a vegetação predominante são as cactáceas, certo? Como, por exemplo, mandacaru, palmas, xique-xique, tá certo? Algumas bromélias
e diversos tipos de árvores, e até árvores arbustivas e tudo mais, que ao longo desse caminho eles foram adquirindo um tipo de adaptação justamente devido à grande escassez de água. Porque quando a gente fala da caatinga, Nordeste brasileiro e tudo mais, a gente lembra logo de quê? Da seca, da escassez de água, tá? Por quê, professor? Porque é justamente pelo clima quente, né, e pela falta de água que a gente vai ter um bioma bastante seco. E aí essa vegetação, ela possui essas características adaptativas de ficarem secas, ressecadas, justamente para não perder água. Então, por exemplo, na época de verão aqui, no verão, a gente vê muitas árvores assim, sem folhas, né? Se você viajar, por exemplo, lá para o sertão mesmo, você vai ver árvores sem folhas, não vê nada verde, tudo muito ressecado. Justamente por quê? Porque essa vegetação perde as folhas, tá? Justamente para evitar o máximo possível da perca de água. E aí, conforme o tempo vai passando, vai entrando o inverno, né? Vai ficando mais frio e mais úmido. Então aí a gente vai vendo que essa vegetação ela vai, não vou dizer florescendo, eu vou dizer florescendo, né? As folhas elas vão começando a ficar mais vivas, mais verdes, certo? Devido ao acúmulo de água de chuva que temos na nossa região apenas nessa parte, né? Apenas no inverno. Agora, em verões, realmente é muito seco, tá certo? Então, ó, alguns exemplos de animais que podem habitar essa região, a gente vai ter o gato maracajá, olhem no livro aí para ver ele, parece uma onça pintada. A gente vai ter a cascavel, tá? A asa branca, que é esse pássaro aí, esse mais branquinho. Não, a asa branca é o da direita, é isso mesmo. O outro aqui é um gavião, certo? Que é o gavião carcará. Acho que vocês já ouviram falar no carcará, tá? Gente, querem conhecer o nosso bioma? Assista aquele, eu não sei se passa ainda na Globo, que era um programa que só falava sobre a caatinga mesmo. Assim, eles falavam sobre as espécies, né? O pessoal da região ali. Eu não sei se era É Globo. aqui passa sexta-feira de noite, né? Eu não Assim, sei se passa ainda, Igor. Eu acho que parece passava que no passa. sábado. Passava no sábado, não era? Era Globo Nordeste. Não é Globo Repórter, não, Não, Prince? Não passa não é Globo meio-dia no Repórter, não. sábado. É no sábado, né? Parece que é Globo Nordeste, que ele fala só sobre o Nordeste. Aí ele fala sobre É, tudo, gente. É é muito. bom dia alguma coisa, no sábado de manhã mesmo. Não, Ainda esse de manhã, aí já é outra coisa. Ele fala sobre várias coisas. Agora, esse Globo Nordeste, se eu não me engano, só é de meio-dia mesmo. Que passa no sábado. É só sobre o Nordeste. Aí, gente, olha, é ótimo para vocês assistirem. É um programa assim que você fica encantado com tanta beleza de espécies de animais, né? A própria cultura popular mesmo do povo nordestino, tá? Então é realmente um programa excelente para quem quer ver e apreciar não só a parte cultural, mas também a parte ambiental, certo? Vamos lá. Algumas características aqui. A falta de conhecimento sobre esse bioma, assim como a exploração inadequada de seus recursos, vem provocando a destruição. O desmatamento e a exploração de argila e areia e a expansão agropecuária comprometem o equilíbrio da caatinga, que vem passando por um processo de desertificação. Então, vejam que o bioma ele já é um tipo de bioma, vamos dizer assim, um pouco sofrido com relação da escassez de água. E aí, com essa questão do desmatamento, da exploração de áreas que
que tem espécies, né, que são muito ricas e tudo mais, de espécies de tudo, de vegetação, espécies de animais e tudo mais. Então, com essa exploração exacerbada e clandestina, aumenta aí a capacidade da desertificação do bioma, tá? E logo ele, que é um bioma que ele é muito fácil de se tornar deserto, tá? Devido às suas condições climáticas, tá certo? Então não pensem que o nosso bioma ele é prejudicado não, porque ele é bastante, certo? Vamos passar agora para o biomas que a gente chama de pampas, tá certo, gente? O pampas, ele também é um tipo de campos, tá? É um tipo de cerrado, vamos dizer assim. Só que no centro-oeste a gente vai ter o cerrado e o pampas a gente vai ter lá no Rio Grande do Sul. São chamado também de campos sulinos, tá? Ele é um tipo de campos, porém ele é de uma região bem mais fria, por exemplo, do que o nosso cerrado. Também chamado de pradarias, com vastas planícies e colinas recobertas por gramíneas. Estende-se por mais de 200 mil quilômetros quadrados e está situado entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tá certo? Justamente na parte mais sul mesmo do Brasil, que é a parte mais fria. Os pampas também podem ser observados em alguns países vizinhos, como o Uruguai e a Argentina. Esse tipo de bioma é muito influenciado pelas temperaturas e pelo clima ser bem ameno. O clima ameno é aquele clima mais brando, tá? Possui chuvas menos frequentes que ambientes florestais, justamente devido à pouca vegetação que existe. Quanto mais a vegetação ela for mais alta e tudo mais arbórea, a gente vai ter aí uma pluviosidade maior, tá? Mas não é porque não chove muito, tá certo? Que o ambiente não seja um ambiente, um clima bom. É um clima maravilhoso, é um clima frio e tudo mais. E o legal é que, por mais que não chova muito, mas essas chuvas elas são bem distribuídas. Não é, por exemplo, que nem aqui. Aqui no Nordeste só chove no inverno. A gente tem algumas chuvas de verão, né, que são aquelas chuvas mais pesadas, mais grossas, mas é aquela chuva rápida, passageira, tá? Mas aqui no Nordeste só chove no inverno. Já nos Pampas, não. Ele tem aí uma boa distribuição de chuva. Chove o ano todo, em poucas quantidades, mas chove um pouquinho em em todo o nosso ano, né? Ela é bem distribuída. Nas regiões litorâneas, os pampas apresentam um tipo de ecossistema marcado por áreas alagadas, os chamados banhados, tá certo? São pequenas áreas assim do pampas, pessoal, que formam lagos devido justamente ao acúmulo de chuva. Chove pouco, chove, não chove tanto como, por exemplo, na região da Amazônia. Agora, por chover todo ano, por essas chuvas serem bem distribuídas, nunca seca, tá? E aí esses banhados são como alguns pequenos lagos que ficam aí em determinados pontos do bioma, tá certo? Mais da metade da área original dos Pampas já foi devastada, principalmente porque é um campo aberto, então a principal devastação aí de áreas de campo aberto é justamente a agropecuária e a criação de gado. O solo local é bem fértil, tá? O que estimula a prática da agricultura, a criação de ovino e gado bovino também. É muito comum na região e muitas áreas são utilizadas como pastagens. Então, gente, uma das coisas que mais agride assim os biomas, os ecossistemas, é justamente a agricultura e a criação de gado, de suínos, de bovinos em geral, tá? Agridem muito porque devasta muito a área. Aí os banhados, né, que é essa região mais alagada que a gente viu, ó, sofrem com a caça ilegal e com o uso de suas águas para fazendeiros, os quais são bobeados irregularmente para as propriedades. Então,
o que é que os fazendeiros fazem? Eles justamente pegam essa água, que é própria do bioma, justamente para utilizar para si. Tá certo? E aí acaba que, como não chove tanto e eles utilizam muito, então o que é que vai acontecer? Então esses banhados, esses lagos, eles vão começando a secar, certo? Então alguns animais aí, ó, típicos dos campos sulinos, é o gato palheiro e o cardeal amarelo, que é esse tipo de passarinho aí. Pantanal. Vamos para o Pantanal. Saindo ali, subindo, né? De Santa Catarina, mais para esquerda, a gente vai chegando ali mais ou menos no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, certo? Que é justamente os dois estados predominantes do Pantanal. O Pantanal apresenta uma área total de 2.010 quilômetros quadrados e está presente também na Bolívia e no Paraguai, tá? Além de estar presente também no Brasil. Em nosso país, ocupa uma área de 150 mil quilômetros quadrados e vai da extensão do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, o que o torna o menor dos biomas brasileiros em extensão territorial, tá? Não quer dizer que ele seja um bioma pequeno. Ele é pequeno na região do Brasil. A gente vai ter uma boa parte do Pantanal aí na Bolívia e no Paraguai ainda, tá? A principal característica desse bioma são os seus ciclos de alagamentos periódicos. Então, o Pantanal, ele lembra pântano, tá? Então, é um bioma onde ele tem muito pântano, ele tem muito lago, ele é bastante assim, tem bastantes pontos que são alagados, tá certo? É uma grande planície alagável, tá? É a maior planície alagável do planeta, onde o clima é quente e chuvoso no verão e frio e seco no inverno. A combinação entre o relevo e o clima propicia inundações em áreas vastas e a formação de uma grande biodiversidade local. Então, como ele é bastante, o relevo dele é bastante assim, ó, cheio de, como é o nome disso, depressões, né? Aí e chove bastante e tudo mais, aí isso facilita a questão do alagamento de diversas áreas. Diferente, por exemplo, dos campos, que são os campos sulinos, eles são mais planos. Deixa eu ver aqui, já falei disso e tudo mais. Então, a riqueza do Pantanal é tão grande que ele foi classificado como um patrimônio natural mundial e uma reserva da biosfera pela Unesco no ano de 2000, tá? Então, aí a gente vai ter um monte de jacarés, crocodilos, tá certo? Justamente porque são áreas pantanosas, tá? Tem esse pássaro que ele é muito comum, que é o tuiuiu, esse pássaro aqui, certo? É um pássaro aquático, também se alimenta de peixes. Nesses pântanos, a gente vai ter também a presença de alguns tipos de piranhas, certo? Então, você quer encontrar sua amiga, vá lá no Pantanal, que ela está lá nadando pelos rios, pelos lagos pantanosos, tá? O jacaré do papo amarelo, também, ele é bem típico da região. Se quer achar jacaré, é só falar com o Yarley, que ele sabe, né, Yarley, onde é que tem. É, pô, sei. E é, É. os amigos jacaré, né? Uhum, é. É. Igor aí, ó. Ó, a beleza e a diversidade biológica do Pantanal são famosos. Por esse motivo, uma de suas principais atividades econômicas é o turismo ecológico, ou ecoturismo. Gente, vocês querem fazer uma viagem, porque existe todo tipo de viagem, todo tipo de turismo. Então, eu quero fazer uma viagem para conhecer museus, né? Coisas históricas. Eu vou para onde? Ouro Preto, Minas Gerais, vai para Olinda, entendeu? Vai para a região histórica do Rio de Janeiro, tá? Vai para Bahia. Isso aí é a parte histórica. Agora, você quer realizar um tipo de viagem para você ir para dentro do mato, para ver bicho, né? Para ver diversidade única do Brasil, vai para o Pantanal.
não só a gente vai ver essa questão dos bichos e tudo mais, como a gente vai ver também várias outras áreas montanhosas e tudo mais, bem lindas assim. Então, vai para o Pantanal. Pantanal, assim, é o local do Brasil para quem realmente quer fazer trilha ecológica, quem realmente quer conhecer a biodiversidade mais diversa que tem no nosso país. Tá certo? Então, vai-se embora para o Pantanal. Lá é maravilhoso. Certo? Infelizmente, nem sempre essa atividade ela é bem planejada, o que causa impactos ambientais variados. A pecuária, a pesca, a caça, a agricultura, o garimpo e a construção de hidrelétricas também têm causado impactos nessa região. Passando aqui do Pantanal, vamos subir mais um pouquinho, ó, a gente vai para as Mata dos Cocais. Onde é que fica as Matas dos Cocais? Mata dos Cocais, pessoal, ele vai ser uma zona de transição, um bioma de transição, como eu expliquei para vocês, que ele vai ficar entre a Caatinga, a Amazônia e o Cerrado, tá? Entre essas três esferas. Vocês podem ver até no mapazinho aí, ó, a região correta na página 146. Então, Mata dos Cocais, o nome já está dizendo tudo, tá? É aquele tipo de bioma onde ele vai ter vários cocais, certo? Como predominância, tá certo? Ele vai estar aí justamente na região nordeste, tá? Que vai fazer a transição entre a Caatinga, o Cerrado e a Mata Amazônica. Esse ecossistema é caracterizado por sua abundância em palmeiras, como, por exemplo, babaçu, carnaúba, oiticica e buriti, tá? São 4 tipos de vegetação, né, de árvores, que são endêmicas justamente dessa região. Os frutos das palmeiras são chamados popularmente de cocos ou coquinhos. Por isso o nome, Mata dos Cocais, certo? E a maior extensão desse bioma está localizada justamente no Maranhão e no Piauí, tá? Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias está lá embaixo, também na região sul, tá? Ó. A Mata da Araucária faz parte da Mata Amazônica e é encontrada desde o sul do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E está associado a planaltos com altitudes médias entre 600 a 800 metros. O clima é do tipo subtropical, com as estações definidas. Chuvas distribuídas, verões quentes e invernos com baixas temperaturas, incluindo a possibilidade de neve. Então é uma região aí que ele vai ter aí o máximo possível de estações do ano bem definidas, tá certo? O nome desse tipo de ecossistema, de araucárias, deve-se à espécie de árvores mais abundantes do local, que é a araucária, o famoso pinheiro do Pantanal, tá certo? A mata da araucária também pode ser chamada de mata dos pinhais. Manguezal. Vamos para os mangues. Aqui, manguezal. Alguém já foi no Shopping Rio Mar? Eu já fui, professor. Vocês, não sei se lembram, Eu também. quando a gente passa ali por aquela ponte, pela Via Mangue, você vê um monte de lama, assim, um monte de árvores e um monte de lama. Só não lembro disso. Aquilo é o mangue, para quem lembra, né? Então, veja, o manguezal é um tipo de ecossistema costeiro, tá? Representado por áreas úmidas, alagadiças, que constitui a transição entre ecossistemas terrestres e marinhos, tá? Então, o manguezal ele vai existir aí justamente tendo o encontro de água doce com água salgada. Veja que interessante. Então, ó, ocorre em locais onde há o encontro de água doce e água salgada,
nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Se é uma região costeira, a gente vai ter o manguezal, ele vai estar onde? Na zona litorânea também. No Brasil, sua ocorrência é relatada desde o Oiapoque, no Amapá, até Laguna, em Santa Catarina, compreendendo uma área de 1.225.444 hectares. Tá? Então, ele realmente pega justamente desde do Amapá, né, que é no norte, até Santa Catarina, a região costeira do Brasil. Os manguezais possuem solo lamacento, né, muita lama, com cor escura e odor característico por efeito da matéria orgânica lá presente. É um tipo de bioma que tem muita matéria orgânica acumulada, tá? Sofre influência do fluxo de marés, já que em algumas áreas são inundadas diariamente por 2 vezes, em razão da maré cheia. Então, quando a maré enche, aquela região se inunda. Quando a maré baixa, fica mais lamacento, feito lama. Apresentam um tipo de água salobra, graças à mistura de água salgada dos oceanos com a água dos rios que por ali percorrem. Existem pouca diversidade vegetal no manguezal, porém, as plantas que ali habitam apresentam alta especialização, ou seja, são endêmicas. E uma característica dessas plantas também, gente, que eu acho que aqui no texto ele vai citar, é justamente a presença de raízes aéreas, tá? Que são raízes que ficam para fora da terra devido a esse solo ele ser muito lamacento, ele é pobre em oxigênio e aí essas raízes não conseguem respirar. E aí a presença da raiz aérea, ela está aí presente justamente para fazer com que essa planta, essa vegetação, ela capte oxigênio de uma melhor forma, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, né? Então vamos lá. Em relação à fauna, né, aos animais do mangue, dos manguezais, há animais que só ocorrem lá, como caranguejos, algumas espécies de peixes e outras espécies que visitam para aproveitar a disponibilidade de alimento, de matéria orgânica e abrigo. Como são um encontro de ecossistemas muito diferentes, né, que é rios e oceano, então os manguezais são um ambiente repleto de nutrientes e, por isso, aproveitado por muitas espécies de animais como berçário, um local de nascimento e desenvolvimento de muitos filhotes, principalmente caranguejo. Olha, caranguejo é de tuia que você encontra nos mangues, certo? Os manguezais são, portanto, importantíssimos para o meio ambiente, mas, apesar disso, continuam sendo destruídos, sobretudo pela captura ilegal de espécies que ali vivem, extração de madeira e poluição. A captura de espécies existente no manguezal é uma importante fonte de renda para famílias que habitam as regiões mais próximas. Pessoal, quando você Eu já fui um manguezal, professor. já foi, Já. quando você vai em Recife, o que mais se tem gente é vendendo caranguejo. E esse caranguejo é de onde? Do mangue. Eles tiram os caranguejos do mangue e colocam para vender. Às vezes, espécies, pessoal, que são espécies que só tem ali, entendeu? Espécies raras. Eles não têm conhecimento para isso. Eles pegam qualquer um e botam para vender. O povo tomar cachaça. Veja que coisa, né? Infelizmente. Professor, esses caranguejos podem ser prejudiciais à nossa saúde Não, ou de eles... maneira alguma. A gente quer prejudiciar eles. Certo? Tá bom. Então, ó, o que são marismas, né, ou pântanos salgados? São ecossistemas que também fazem parte dos mangues, né, são costeiros, formados em planícies ou depressões alagadiças, próximos a foz de rios. Sofrem diariamente inundações das marés e do escoamento da água do rio.
São encontrados em todo o planeta, em média, em altas latitudes. No Brasil ocorre conforme representado no mapa que vocês estão vendo aí no livro de vocês, ao longo da costa de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul. É mais nessa região que a gente vai ter os marismas. O marisma, na realidade, pessoal, é uma variação do mangue, tá? Então, nos marismas predominam a vegetação herbácea formada por gramíneas, como a macega mol e juncos, que são tipos frequentes de vegetação dessa área. As marismas, assim como os manguezais, também são muito importantes para o equilíbrio da zona costeira. Também são ricas em matéria orgânica e muitas espécies de aves, moluscos, roedores e peixes, os quais a utilizam para alimentar e procriar, certo? Ainda no manguezal, deixa eu ver se é no manguezal mesmo, é na zona costeira, deixa eu ver. Próximos às zonas costeiras, a gente vai falar sobre restingas, a mata de restingas. São pequenos ecossistemas, certo, gente? De algumas áreas que a gente ainda não estudou no ano passado, mas a gente estuda esse ano. Ó, eu vou liberar vocês para um intervalo, tá? Quando for 10h30 eu volto.